Minha mãe, eis o cristal de maior valor, eis a luz que me dá calor, suave ar que me traz a calma. És pobre e nobre, não tens nada para me dar, por mim sua alma sofre, mas nunca deixas de me amar. De manhã cedo você vai, procurando pão para os seus filhos, com sua banheira na cabeça você vai, com a esperança de voltar para o seu ninho. Brotaste todo o seu ser e murchaste todo o seu viver, e ensanguinada dor me fizeste viver. És tu, minha mãe. Estamos aqui com o nosso caríssimo Arthur Verdade. Olá a todos aqueles seguidores do Arthur Verdades como escritor, como palestrante e mestre de cerimônia, Arthur Alfredo Agostinho, ou simplesmente 3 As. Este é de facto o Arthur Verdades como declamador, poeta da verdade. De facto, somos essa pessoa e alguns ainda tratam-nos por causa de uma grande frase, o rango mata. Estamos aqui, o capão ainda é uma miragem. Eu sou o Edson Canaia e seja bem-vindo ao canal Motivação África. Se tu és novo, se inscreva no canal e deixa aquele like. E como é que começou essa tua carreira da poesia? Olha, eu comecei a declamar, tenho dito, desde que fui feto da minha mãe, ou seja, desde que fui um embrião, eu já comecei a declamar, mas quero aí, no momento em que eu nasci, o primeiro grito que eu dei quando a minha mãe brotou e murchou todo o seu ser e ensanguinada dor me fez viver, eu dei a primeira poesia, a primeira declamação. Inhá! Foi então a primeira poesia. E daí entrei na Brigada Jovem de Literatura desde os 12 anos. E no seu caso, qual é o seu processo de criação? Olha, o meu processo de criação, a minha inspiração vem divina e mais do que divina, eu tive muitas dificuldades lá no bairro, no Museque. Então a jornada do nosso bairro, a jornada do nosso viver lá no nosso Museque nos inspira. Então eu tenho dito que a minha inspiração, desde que eu me tornei pessoa, aí comecei de facto a escrever, a declamar, principalmente o sofrimento que o Arthur Verdade, o escritor e compositor, mestre de cerimônia, poeta da verdade, viveu. Eu sou do bairro Carilonga, um bairro de muita bandidagem, muita delinquência, e muitos jovens se perderam na minha fase, e não foi fácil olhar para aqueles jovens. Daí eu tive a minha primeira poesia, tem o título Minha Mãe. Que o Senhor de tudo lhe faça em tudo prosperar. Saiba, após meu mundo, para sempre vou lhe amar. Este aqui é para todo sofredor. Se viver é sofrer, prefiro não ser para viver. Se viver é ser enfeitiçado, ser cobiçado, ser odiado, ser carregado por alma rígida nas chamas maliciosas, ser estenado por um peso incorporado, prefiro não ser e ver sem ninguém ao meu lado. Se viver é isto, então por que eu existo? Para que meu ermo coração encare esta desilusão. Se for assim, eu desisto de ficar com isto. Mas que raio de sorrisos são esses? Se viver é sofrer, prefiro não ser e ver sem ninguém ao meu lado. Se viver é isto, então por que eu existo? Para que meu ermo coração encare esta desilusão. Se for assim, eu desisto de ficar com isto. Perguntem a fonte da minha mãe. Perguntem! E é um poema que marcou muito por causa da maneira como a minha mãe, a minha avó lutaram para que eu me tornasse essa grande pessoa. E depois surgiu também a segunda poesia, que eu escrevi em função do Museque, em função daquilo que vivemos no Museque. Se viver é sofrer, prefiro não ser para viver. Então é uma poesia que tem de tudo aquilo que o escritor Arthur Verdades, o poeta da verdade, o cerimonialista 3 As, viveu. Então, são as minhas primeiras poesias que nós escrevemos. Foi tudo fruto de um processo de vivência lá no bairro. Não foi fácil. Nós, se estamos aqui hoje, de facto, dar graças a Deus
Dá para ver muita verdade. Exato. Dá para ver muita verdade. O seu tema recorrente nos seus poemas, quais são, mais ou menos? Alegria, tristeza, motivação. Por que eu escrevo isso? Alegria, cheguei numa fase em que às vezes você pode não ter nada, mas o sorriso de uma avó, o sorriso de uma mãe é mentira, é o conforto de um jovem que está quase a se perder nas artérias da cidade. Escrevemos tristeza. Tristeza por quê? Porque hoje, para mim, o mundo já fechou. Para mim, o mundo já fechou, então nós precisamos abrir este mundo e trazer um mundo com gramas verdejantes, gramas que ajudam a pintar este mundo com uma boa cor. O mundo não está nada bem, então escrevemos por esse lado também. Como é que o artista poético consegue abrir, ou então consegue dar luz ao mundo? Olha, o artista consegue dar luz ao mundo por intermédio da sua veia de escrever, ou por intermédio daquilo que sente, da raiva que sente lá no peito, no coração do parir de uma mãe. Perguntem a fonte da minha mãe. Perguntem. Há dias atrás você percebe, ou seja, há dias atrás eu percebi pessoas a serem escorraçados, esfaqueados por bandidos, e eu olhei para aquilo e disse, uau, o mundo está fechado. Por quê? Porque ele pega na sua motorizada, coloca a pessoa e recebe os seus pertences e simplesmente desaparece. Para quem você escreve a sua poesia? Qual é o seu público-alvo? O meu público-alvo é o povo. O povo está subdividido por classe baixa, classe média e classe alta. E eu escrevo por essas classes todas. Por isso é que é uma das grandes frases que o Poeta da Verdade escreveu e que escreveu para todas as classes, é a frase "o Capão ainda é uma miragem". Tem outra frase que já escrevemos que também é muito conhecida pelo Poeta da Verdade, escritor da Verdade, é o Rango Mata. Rango Mata. Exatamente. Eu ouvi o Rango Mata. Até você, estávamos lá na mediateca, e estavas a me dizer que o Rango Mata. Da primeira vez estavas a dizer, eu estava a perceber que o Rango Mata deve ser alguma coisa assim tão soft, tão fixe. Mas depois eu cometi um pouco contigo, dizes que você é Rango. Exatamente. E eu fiquei na dúvida, Rango é pessoa que falha ou pessoa que acerta, tá vendo? Podes falar um bocado do que é o Rango Mata? Olha, para dar introdução, o Rango é qualquer um de nós. Mas quando eu escrevi o Rango, eu tive uma cadeira de matemática que para os engenheiros, se calhar, ou os matemáticos sabem a fórmula Rango. Exato, então era muito difícil para mim. E aí eu percebi que tudo que é difícil, todas as pessoas que são difíceis de lidar são rangos. Aquele que promete e não cumpre, esse é rango. Aquele que engravida e não assume é rango. Aquele que tem muitas namoradas é rango. Então aquela jovem que é prostituta é ranga. Então todas as pessoas que fazem coisas que não se ajustam ao padrão da sociedade, que é o bem viver, este automaticamente é um rango. Exatamente. Então o Rango Mata, será que também não me deu uma poesia? Exato. É o título de uma poesia, porque eu escrevi uma poesia, o Rango Mata, até já aí gravada, onde participou o padre Ngonguito, né, que está agora na Itália, participou o Gilson Paraíso, um rapaz também que declama muito bem, participou outros poetas, aquele que desvia o horário público, este é um rango. Exatamente. Agora percebi. Exatamente. E aí, qual é o papel da poesia para a sociedade atual?
Olha, o papel da poesia para a sociedade atual é de humanizar. Ela tem um papel de humanizar, trazer, resgatar os valores dos nossos ancestrais, resgatar as boas condutas, trazer uma maneira sã para a sociedade, ensinar a juventude a andar no caminho certo. Eu quero falar para todos os internautas que o Arthur Verrades, o poeta da verdade, é o autor desta maravilhosa obra, Enigma da Paixão. Enigma da Paixão. Uma chaga de amor intenso. É a primeira minha obra, é um romance que também está aí com várias métricas poéticas que fazem então o amor ser amor. Fala da Tivole e o Catiçapa. Trouxemos aqui a Tivole e o Catiçapa para resgatar o verdadeiro amor da nossa região. Nós somos africanos, então não tem como não trazer o Catiçapa e a Tivole. Então trouxemos aqui neste livro um romance, uma chaga de amor intenso, que todos aqueles que leram sabem de fato o que está aí, qual é o romance, qual é o sabor do sexo poético neste romance. E ficam com a poesia do amor. A cada erva na terra há sempre uma Eva, tal qual em cada colar precioso há sempre um olhar. Vedes só, a mulher que eu vi e a vi, era ela, a bela, mais bela, bolela, hipotenusa de 90 graus, a soma do quadrado dos catetos. Comumente a gente tinha o seu olhar. No tato, ela beijava-me como se não beijasse. De facto, dançava a dança que ninguém dançava. Em fatos, notícias de si por si se noticia. Cia, ela era, em eras em que assim a chamavam, hipotenusa de 90 graus. O cristal de maior valor, a luz que me dá calor. Era ela, a bela, bolela, mais bela, hipotenusa de 90 graus. De 90 graus. Essa é a poesia do amor. Ok. Deixa um comentário ali neste vídeo, dando uma opinião sua do que você gostou no vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal. E um forte abraço.